Bibotalk apresenta o BTcast Plus. Muito bem. Começa mais um BTcast Plus e nós estamos indo para o capítulo 15 de Igreja Centrada de Timothy Keller. Eu estou aqui com o Cacau Marques. Vamos lá, crise da igreja, mas não vamos falar de teologia da crise. Olha aí, Igor Miguel. Opa, vamos que vamos, porque igreja e cultura são, como é que eu posso dizer, faces indissociáveis quase da mesma moeda. Olha aí, gente, viramos mais uma parte aqui no livro Igreja Centrada de Tim Keller. Estamos praticamente, olhando aqui de olho no meu livro, chegamos praticamente na metade do livro. Vamos para a quinta parte, engajamento cultural, crise cultural da igreja. Olha aí. Essa é a parte que o Igor mais gosta, hein? É a parte que o Igor mais gosta, segundo ouvindo os bastidores aí, tá? E o Igor, inclusive, até me ajudou aqui a hostear esse podcast, porque ele tem até uns slides aqui. Pô, mano, eu queria ver essa tua palestra, hein? Deve ser muito massa. A gente precisa começar a falar, então, sobre, seguindo o roteiro do Igor e o roteiro do livro, a questão da mudança cultural e como isso afeta a igreja. A gente começa a falar o quê? Século XX, né, gente? Fica meio focado no século XX, né? Não dá pra fazer um resgate cultural, ou não? Vocês querem fazer uma parada? Acho que o livro nem faz isso, né? Não, ele começa no início do século XX. Na verdade, ele fala um pouquinho, ele fala um pouco antes, sim, mas pouca coisa. Ele puxa lá as raízes do pietismo, mas ele vai se focar no século XX mesmo. Sim. E aí, gente, qual é a importância da gente... Acho que a primeira coisa pra gente começar a pensar esse papo é a importância de nós falarmos, né? Por que o Keller tem essa parte, por exemplo, já que a gente tá começando uma nova parte, seria legal, Igor e Cacau, a gente entender o porquê desse... Por que é importante falar de engajamento cultural, né? Eu confesso que é um tema que surgiu pra mim muito novo, essa ideia, porque antigamente se falava, não, a gente precisa evangelizar, mano. E o evangelizar era realmente trazer a pessoa pra nossa cultura, né? Isso foi uma característica muito forte do movimento pentecostal, de que se tem uma característica, uma cultura pentecostal, que claro que se você vai estudar, você percebe influências culturais, mas era muito não, você vem para essa cultura aqui. Então, o que ele quer dizer com crise cultural da igreja? Ele centra muito na questão dos Estados Unidos, né? E ele fala que hoje, uma grande parte, e eu acho que não é muito diferente aqui no Brasil também, ele diz que a igreja, ela tá bastante dividida, vamos dizer assim, né? Tem muitos debates internos, né? E esses debates internos da igreja, eles podem parecer debates só sobre como a igreja atua, ou debates doutrinários e filosóficos mais profundos, mas que subjacente a eles todos está um debate que é como a igreja se relaciona com a cultura presente, né? Com a cultura vigente. Como é que a igreja vai se vincular ou vai se relacionar com a cultura vigente? E ele diz que esse tema é um tema muito importante hoje, porque durante um bom tempo nos Estados Unidos, a cultura geral era uma cultura muito próxima de uma cultura que se espera ser uma cultura cristã. Vamos dizer assim, as questões morais, os valores, né? O que se considera ser as virtudes e os vícios, isso tudo era muito, muito junto, né? Cacau. Não, inclusive o pessoal chama isso em inglês de cultural Christianity, né? O cristianismo cultural, nessa fase. Ele dá um exemplo, um pouco mais pra frente no capítulo, não é bem no início, mas eu acho que encaixa bem, quando ele fala sobre a diferença entre a família dele, né? Na qual ele foi criado, e a da esposa, né? Que os pais dele eram muito religiosos e os da esposa não. Mas se você perguntar... E os 4 pais, né? Pais e mães, nascidos na década de 20. Do século XX. E se você perguntasse para os 4 sobre o que eles pensam a respeito o que ele fala? De trabalho, ganância... Não, qual que é? Trabalho, acúmulo de bens, homossexualidade, aborto. Eles basicamente dariam a mesma resposta, todos eles. Eles pensam a mesma coisa, mesmo sendo de questões diferentes em termos do seu vínculo com a igreja, né? Só que a partir da década de 60 tem um rompimento isso. E esse rompimento faz com que a cultura não possa mais ser ignorada pela igreja. Porque antes a cultura podia ser ignorada, a igreja podia só pregar o evangelho e garantir que a pessoa entendesse o evangelho, garantir que a pessoa ia fazer o que ela faz, não porque aquilo era simplesmente certo, ou para conseguir algum tipo de justificação ou tal, refletindo a partir da realidade do evangelho mesmo, o que é que Jesus fez, o que é que a Bíblia fala, o que é que
significa a questão da salvação. Então ele podia se focar nas questões mais evangelísticas, vamos botar esse termo assim, e menos nas questões culturais. Mas a partir da década de 60, num movimento que já tinha raízes no final da Segunda Guerra Mundial, né? É aquele movimento de contracultura muito forte e um rompimento com uma série de questões consideradas culturais nos Estados Unidos, dentre elas esse cristianismo cultural também. E isso obrigou as igrejas a refletirem sobre o seu vínculo com a cultura. Por isso que essa reflexão, ela continua subjacente a todo tipo de debate dentro da igreja, né? Quando a gente vai discutir qualquer tema na igreja, no fundo a gente está discutindo também como é que a igreja lida com a cultura, né? Afinal, a cultura não é mais cristianizada como era antigamente. Exatamente, Isso, exatamente. E dentro desse cenário aí, que a gente pode falar que é um cenário aí muito pós-guerra, Guerra Fria, né? É um cenário de muita efervescência política também, cultural. A gente está falando aí de Woodstock, a gente está falando de vários movimentos aí, revolução sexual, etc. Imagine que nesse cenário você tem um cara evangélico, que pra gente é um cara que a gente tem um carinho muito grande, particularmente nós aqui aqui em BH, né, que é o Francis Schaeffer. E Francis Schaeffer tá indo pra Europa. Imagina, cara, num cenário assim, pô, vamos fazer missões, sei lá onde, o cara tá indo pra Europa, uma Europa cristianizada, e tá todo mundo falando assim, esse cara tá louco, o que ele vai fazer aí por volta da década de 40, 50, né? Na verdade, o ápice do ministério do Schaeffer foi da década de 50 pra frente. E Schaeffer tá na Suíça. E tá todo mundo falando, o que esse cara foi fazer na Suíça, né, velho? Foi fazer na Suíça porque ele tava vendo já os efeitos do secularismo tomando conta da Europa, que era cristã. Lembrando que ele era um intelectual evangélico raríssimo. Era raro você ter um intelectual como Schaeffer, né? No meio evangélico naquela época. Havia uma singularidade, inclusive, nisso, assim. A sensibilidade dele. Cara, você sabe que tem uma história fantástica da Nancy Pearcey, né? A Nancy Pearcey, quando escreveu Verdade Absoluta, né? E Agora Como Veremos e tudo, tá aí pela CPAD, né? Publicado pela CPAD. A Nancy conta, cara, que quando ela cresceu num lar luterano, virou ateia, jovem, se foi pro ateísmo, né? Tinha um cristianismo muito nominal em casa. E aí ela foi dar um rolê na Europa, cara. E aí o pessoal falou assim pra ela que tinha um cara que era o guru do Ocidente, velho. Olha que doideira. E aí ela falou assim, mas quem é esse cara? Quem é esse cara? Não, um tal de Francis Schaeffer, velho. Mas é o nome justo, fala a verdade. Se tem um cara que merece esse título, é o Schaeffer, cara. Né, cara, o guru do Ocidente. Aí ela me vai, cara, lá no Labri, e a primeira coisa que chama a atenção dela, assim, era o cara ouvindo Bob Dylan, imagina, velho, e tipo, conversando sobre cristianismo com a galera jovem, assim, ao redor da mesa, e aquele gravadorzinho, que sempre tinha um gravadorzinho, né, pra gravar as paradas, sempre teve essa tradição, né? Podcast. Podcast. É um podcast, Imagina, velho, o cara já tinha sacada, né? Não, e hoje tem os áudios, tem um banco de áudio desde essa época, disponível no site do Labri em inglês, você pode acessar lá e ouvir, tem tudo, tem até essas palestras. Não, é fantástico, velho. O Huckmacher lá palestrando, é loucura. E aí, cara, de repente, o chefe tá ali, ela olha aquilo e fala, peraí, isso aqui é cristianismo? Imagina, porque na cabeça dela, o cristianismo que ela tinha contato era o cristianismo cultural. E agora o que ela tem, o que ela tá vendo é um negócio completamente diferente, tipo assim, é um cristianismo que tá dialogando com o seu tempo, tá dialogando com os fenômenos culturais da sua época, né? Se você vê, por exemplo, e agora como veremos, a série de vídeos do Schaeffer, né? Que tem, acho que já tá até legendada aí no YouTube. Cara, uma produção cinematográfica que pra década de 60, 70, assim, você olha e fala assim, não, velho, não é possível, né? É um negócio muito bem feito, ele visitando museu, mostrando as obras de arte, mostrando a decadência do Ocidente, a decadência da racionalidade no Ocidente a partir das obras de arte, das ebulições sociais, né? Cara, aquilo era muita vanguarda, cara, muita vanguarda pra caralho. Até hoje você assiste, você fala assim, como assim, né? Como assim o Schaeffer consegue fazer uma análise dessa naquela época, cara? Então, realmente, fica como um exemplo, eu acho, assim, de um interesse evangélico, de engajamento evangélico na cultura. Eu estou falando evangélico aqui, porque, claro, o diálogo entre fé cristã e cultura acontecia em vários segmentos, mas ele era predominante nos segmentos liberais, né? Então você tinha lá o evangelho social, você tinha outras tentativas muito generosas de ressignificação da confissão cristã em prol de um acesso cultural e tal. O Schaeffer está evitando justamente esse polo liberal, né? E, por outro lado, ele está evitando também o polo fundamentalista e tal, que ele, inclusive, veio desse contexto, né? Errou muito na fase inicial por causa do envolvimento dele com o contexto fundamentalista, né? Tem uma crise depois disso, e ele meio que se reergue, né? A gente vê isso muito no Verdadeira Espiritualidade, assim. Ele se reergue a partir dessa experiência. Eu acho que fica até como um símbolo aí
né, do problema mesmo da crise cultural. É que a igreja, desse momento histórico, cara, eu falo pra você que aqui no Brasil a gente é bem diferente do Brasil em vários aspectos, né? A gente não viveu isso dessas décadas, né, cara? A gente vai viver um movimento depois. Eu acho que vai muito daquele momento ali da década de 70 aqui no Brasil. Na verdade, que foi 67 que começou na renovação carismática, mas a renovação litúrgica, de linguagem e etc. realmente foi na década de 80, 90 pra cá, né? Eu até esses dias estava vendo uma entrevista, uma palestra do Caio Fábio para PUC, né, num encontro lá de ciência da religião, se eu não estiver enganado, e eu achei muito bom ter assistido, né, e isso não é necessariamente nenhum tipo de abono a qualquer coisa que ele fale, mas eu estou dizendo que acho o cara quando fala do Caio Fábio tem que fazer esse disclaimer, tem que fazer né? uma ressalva, mas assim, com todo carinho e respeito que a gente tem aos seres humanos. Sim, claro. Mas enfim, cara, eu acho fascinante porque na verdade ele é meio que uma fonte primária assim do movimento evangélico brasileiro, pelo menos em termos de observação macro, né, que ele não era uma pessoa que assim, eu sei a história dos batistas nos anos 80. Não, ele sabia do batista, sabia do presbiteriano, do pentecostal. Então ele estava ali junto com todo mundo, né? Macalister, Universal nascendo. Cara, e é muito louco, porque o que a gente está lendo aqui do Keller, o Caio Fábio, ele descreve basicamente o mesmo fenômeno na década de 80, 70, 80 e 90, assim, no Brasil, sabe? Foi muito nesse período que a gente percebe essa ebulição, assim, né? De renovação da igreja. A explosão gospel. Exato. Renovação da igreja, o cântico Vencedores por Cristo, né? Então você de repente tem um outro movimento cultural, mais pra frente você chega um movimento rebanhão ali, então você começa a perceber um cenário mudando mesmo, cara, em termos de linguagem, né, pública do evangelho, né? Então acho que esse desafio sempre existiu, e o Brasil passou por essa crise cultural, infelizmente assim, ou felizmente, não sei, a gente tem que depois balizar isso, mas igrejas históricas, né? Até hoje eu vi acho que foi o Fábio lá, do Tanlan, né? Fábio falando assim, cara, o que tá acontecendo? Que tá uma galera migrando de igrejas pentecostais e tal, indo para igrejas históricas, né? E a gente até discutiu se isso é um fenômeno só da cidade, se isso, no interior isso não acontece ainda e tudo, mas pelo menos eu falo aqui, Belo Horizonte, terra do avivamento, como o pessoal fala aí, né? Esse avivamento tem muitas aspas, tá, gente? Então aqui, Belo Horizonte... Cara, aqui eu tenho percebido, se não é migração de um contexto carismático, pentecostal, neopentecostal, para igrejas históricas, é esforço dentro dessas comunidades por uma renovação teológica. De alguma maneira, não sei qual nível, etc. Mas, cara, eu acho que o próprio BTcast é um testemunho disso, assim, né? A gente tem... Quem que ouve o Bibo aqui, cara? Quem que ouve os programas aqui? É essa galera, é uma galera jovem, consumidora de internet e de podcasts, que tá ligado, que tem alguma coisa que tem que mudar, que tem que ser satisfeito com a igreja em algum sentido, a linguagem não encontra consonância nas demandas do coração da galera. Ao mesmo tempo, o evangelho parece que não se traduz de forma robusta para dar resposta a esses dilemas. Então, essa é uma crise cultural que foi americana, continua sendo um desafio, eu acho, no contexto americano, em vários contextos. Quem vai no Bible Belt, lá, Alabama, Georgia, você vê ainda muito desse cristianismo cultural, né? Se você está aqui no Brasil, você vai ver isso também em vários segmentos, mas esse sempre vai ser um dilema. Igrejas que perderam a capacidade de traduzir a verdade evangélica para o seu entorno, né? Essa discussão aqui, ela meio que caminha e ela avança, na verdade, o que a gente já comentou alguns programas atrás, eu não lembro exatamente em qual parte, mas essa questão de confrontar a cultura e ceder a cultura, né? A contextualização. Justamente, que é a terceira parte, né? A gente meio que vai aprofundar, se eu tô pegando o fio da meada aqui, e sim, querido ouvinte, você já percebeu que eu não li o capítulo. Então, assim, eu tenho, ouvindo a tua fala aqui, Igor, eu percebo isso, que a gente vai aprofundar essa ideia, porque tudo que tu falou é basicamente isso, o quanto eu avanço, o quanto eu cedo, o quanto eu confronto, né? Mas o livro aqui, e segundo até o teu PowerPoint, o Igor tem PowerPoint, mano, vai ser organizado assim lá longe. Essas revoluções aqui, vocês acham interessante a gente falar? Todas essas 4 apontadas aqui, as revoluções culturais... De forma geral, pode falar, assim, dos 60, 70, 80 nós falamos, secularização para baixo, é bem rapidinho, a gente mata isso aí. Sim, pois a secularização, todo mundo fala da Europa secularizada e não sei o que, e aí, como é que é isso aí? Então, cara, porque o que acontece? Você sabe que uma coisa curiosa é que o termo secular, pouca gente sabe disso, cara. O termo secular é um termo teológico, ele não é um termo secular, ó que ironia, paradoxo. Ele é um termo
cristão, né? O séculum, né? Ou seja, o presente século é um parênteses aí, né? Entre a primeira vinda de Cristo e o retorno dele, esse período que parece um período de ausência de Deus, né? Então isso acabou sendo incorporado pela mentalidade, pelo movimento secularista, né? Vamos dizer assim, que é uma mentalidade em que você opera na vida pública sem pressupostos religiosos, como se fosse possível, né? Neutralidade religiosa no engajamento público. De qualquer forma, a secularização ela foi meio que inevitável, ela se tornou inevitável assim, na Europa, e os Estados Unidos vem experimentando isso. Os Estados Unidos é um caso à parte, porque os Estados Unidos, você tem bolsões secularizados, né? E você tem bolsões muito religiosos. Você tem Bible Belt, né? Que é a região central dos Estados Unidos, um pouco para o sul, e você tem aqueles bolsões seculares, tem Seattle, você tem a Califórnia, né? Então, são lugares que você tem uma secularização muito forte, assim, quase uma Europa, né? Em certo sentido. E a Europa é uma Europa que hoje é apelidada de pós-cristã, né? É uma Europa que é um apelido para esse fenômeno, né? Que é o fenômeno de um cristianismo que teve uma presença cultural muito forte. Essa presença cultural foi superada, né, por outros movimentos culturais, movimentos obviamente não cristãos. E aí, é interessante mencionar que secularização não significa necessariamente superação do cristianismo. Significa a superação de um cristianismo que tem uma cara cultural e pública. É isso, porque tem cristãos, mas os cristãos não se veem mais, não veem mais o seu cristianismo tendo uma relevância para a vida por inteiro. Então o cara começa a viver o cristianismo na vida privada, no domingo, nominalmente, mas quando ele está na vivência dele, ele opera como qualquer ateu, ele vive como qualquer agnóstico, não tem nenhum, o modo dele trabalhar, o modo dele pensar, o modo dele se engajar na cultura, o modo dele fazer um monte de coisa na vida, é como se Deus está ali ou não, é irrelevante. Né? É igual a maioria dos evangélicos brasileiros, então, só que eles acham que são crentes, essa é a diferença. Então, exato, cara, exato. Então, assim, isso é curioso, porque na verdade o secularismo, ele acontece desse jeito. Às vezes você tem um secularismo bem estrutural, né, assim, que a cultura e a política abraçou o secularismo, mas você já tem no Brasil, em vários contextos, e já tem igrejas que estão se secularizando sem perceber. Porque quando você prega e diz pro pessoal assim, olha, o que importa é você vir aqui na igreja, confessar os seus pecados e etc e tal, mas na segunda-feira volta para sua vida normal e tal, a pessoa vai para segunda-feira pro trabalho, ela emite nota fria, ela trapaceia, ela não integra a fé dela, não tem nenhum senso de gratidão, de mordomia dos recursos que Deus dá, ela consome como todo mundo consome, né? E, enfim, ela está secularizada, o coração está secularizado, né? E a mentalidade está secularizada. Então, observe, esse é um desafio, tá aí, tá posto. Então, a gente no Brasil já vive um mundo pós-cristão? No Brasil, eu acredito que não, exceto, cara, como eu já falei, bolsões. Você vê isso em certos lugares de São Paulo, você vê isso em certos bairros do Rio de Janeiro, você vê isso em certos bairros de Belo Horizonte, também isso já acontece. Eu acredito que em outros lugares isso você também perceba, mas você não pode dizer que o Brasil, até porque a nossa atual conjuntura política não nos permitiria jamais dizer isso, né? A gente falar que a gente vive num mundo pós-cristão no Brasil, a gente tem visto aí como que o cristianismo tem pesado positivamente e negativamente em várias questões públicas, né? Quando eu falo negativamente é porque existe gente usando o nome de cristão e ser cristão para justificar um monte de pataquada política. Mas independente disso, a gente não pode dizer que que a gente no Brasil vive um cenário pós-cristão. Pensa numa cidade como Seattle, por exemplo, nos Estados Unidos, que você tem, cara, isso chega a ser irônico, né? Você tem 80% da população não é cristã, cara. E a gente tá falando dos Estados Unidos. Mas né? Seattle não é o bolsão mormon ou não? Ou é Utah? Não. É Utah. Utah, né? Seattle é o Vale do Silício, né? Pensa nisso aí, cara. Como é que você tem contextos hipersecularizados e contextos que você tem ainda um pouco de cristianismo cultural. Eu acho que a gente vai ter que aprender a lidar com esses dois cenários. E cada um desses cenários vai exigir uma presença cristã muito específica. Muito específico. Tá, ô Igor, eu não sei se entra na nossa pauta agora, a Cacau também pode colaborar, mas assim, quando tu fala em cristianismo estrutural, eu lembro muito do cristianismo de igrejas tradicionais, né, que realmente o cara frequenta aos domingos e vê lá, mas principalmente Natal e Páscoa, mas o cara até dá a oferta mensal lá para ele ter um pastor para enterrar ele, né? Isso é muito comum em igrejas luteranas aqui em Joinville, por exemplo. O cara tem um hall de membros de 1.200 pessoas, mas com frequência no culto de 130.
É o cristianismo cultural, né? Isso é um cristianismo cultural, tanto que um amigo meu foi fazer umas visitas e tal, e o cara falou com todas as letras, não, eu mantenho meu dinheiro lá na igreja, porque quando meu filho casar, eu quero ter um lugar pra ele casar, e quando eu morrer, eu quero um pastor pra fazer o meu enterro. Tipo assim, sem se tubiar, né? A maioria dava desculpa, não tô indo por causa disso, aquilo. Mas, cara, a gente vive um fenômeno também, não sei se dá pra gente ampliar a discussão nesse lado, e se eu fugir até muito da pauta, vocês me chamam a atenção. Mas tem também, quando eu falei a brincadeira ali dos evangélicos, né? Tem muita gente que segue uma onda religiosa evangélica, e aqui a gente fala o gospel porque a gente gosta de falar mal do gospel, né? Mas, assim, de maneira geral, existe um cristianismo bem pasteurizado aí, que a galera vai final de semana pra igreja, ela sente o poder de Deus, a emoção, a chapação, o frio na barriga, canta meia hora a mesma música e tal, e na segunda-feira, mano, ela tá igual às outras pessoas. A gente tem também, não só esse cristianismo, né, estrutural, esse cristianismo aí enraizado e tradicional, vou usar essa expressão aqui, mas tem também esse cristianismo mais, eu vou usar aqui de forma geral, pentecostal, né, mais carismático, pentecostal, gospel, avivalista e tal, que também acaba gerando poucas mudanças no dia a dia das pessoas, né, porque assim, a religião, eu acho muito difícil a gente ter no Brasil, pode acontecer, né, porque se aconteceu na Europa, pode acontecer com a gente, mas é fato que a religião não diminuiu, né, mesmo com o surgimento do iluminismo, a religião continua firme e forte, o próprio islamismo tá crescendo pra caramba na Europa, né, então ao mesmo tempo que a gente tem uma secularização, mas cara, ao mesmo tempo tem uma imigração muçulmana e o islamismo crescendo muito, né? Então nós temos a questão, a religião, cara, dificilmente ela vai perder o espaço, né? Eu acho que surgem novas facetas, né? Novas outro exemplo, você falou aí do Islã, que inclusive tem sido um desafio para igrejas que tinham tendências liberais, porque agora você tem um monte de gente que veio de um contexto religioso, que religião é sério, religião é um negócio que afeta a vida das pessoas, né? Não tinha dualismo. O Islã tem sérios problemas teológicos, mas o muçulmano, ele vive a vida como a fé que ele crê. Porque esse negócio de separar fé pública e fé privada só existe no Ocidente, velho. Porque no Oriente, isso basicamente não existe, exceto nos lugares onde já houve secularização, né? Agora, pensa, por exemplo, a gente teve um evento recente agora, cara, que foi o sínodo que aconteceu lá na África do Sul, em que houve um racha, cara, dentro da igreja metodista, por causa de quê? Porque a ala conservadora da igreja era quem? Eram os africanos, cara. Tipo assim, os africanos seguraram o progressismo que queria, né, permitir a entrada, por exemplo, de permitir casamento homoafetivo entre ministros, né, e por aí vai. E a ala conservadora segurou a igreja. Vai dar um racha, tá previsto um racha aí na igreja metodista, mas, cara, quem segurou a onda foi esse pessoal. É a mesma coisa que acontece na igreja anglicana hoje, né? Quem é que tem mais peso, assim, hoje, de voto na igreja anglicana? A igreja anglicana é uma igreja de negros hoje, velho. Já não é mais uma igreja inglesa. Olha aí. No sentido clássico, né? Ela é uma igreja africana. Então mudou o cenário. Agora, quem tem peso de voto institucional dentro da igreja anglicana é o africano conservador, que, cara, questões de gênero, aborto, isso aí, cara, isso pra eles não faz o mínimo sentido. Então você vê como é que o cenário tende sempre é muito dinâmico, né? O cenário é muito dinâmico, o cenário cultural. Então, uma coisa que o Keller vai levantar é como a maneira, vamos dizer assim, tradicional da igreja lidar com a cultura, especialmente nos Estados Unidos, era uma maneira que ele chama de pietista aqui, né? Também por causa da influência do pietismo mesmo, histórico, né? Mas também por essa característica da ênfase na experiência, né? Nessa transformação pessoal, individual, do coração, né? E menos nas questões mais que tem a ver com a precisão doutrinária, né? Não que eles não fossem precisos doutrinariamente, né? Mas não é a ênfase nesse movimento que ele apresenta, né? E isso é a maneira tradicional de lidar com a questão, porque é a forma de você atuar primeiro no indivíduo pessoalmente, né? Então, vamos pregar o evangelho, transformar a pessoa no seu encontro pessoal com Jesus Cristo. Então, essa pessoa transformada vai se unir a outras pessoas transformadas, e isso é que vai transformar o mundo, né? Sem ter um envolvimento direto da mensagem com a cultura, né? Sem ter uma reflexão sobre como lidar
com a cultura diretamente, né? Mas passando por transformações individuais. Então ele chama isso de... Ele chama não, né? Essa é a postura petista, mas não tá exatamente no momento histórico do pietismo lá do século XVIII, né? Tá mais pra frente aí, do século XVI. Então, o Spener é século XVII, não é? O Spener é século XVII. É isso mesmo. Eu errei no slide. Tá. Mas que pro Keller continua aí penetrando na igreja, cara, até o século XX, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que muito do pentecostalismo brasileiro, a gente pode falar assim, né, que se você pega o Spener e o pietismo, influenciou os moráveis. Você pega o Wesley teve uma influência gigantesca do pietismo moraviano. Os avivamentos wesleyanos, né, tiveram impacto sobre muito do pietismo do Novo Mundo, né? Estados Unidos. Você tem o pentecostalismo, que é, vamos dizer assim, o produto final de uma tradição pietista. Né? Pode até pensar em uma espécie de um dos branches, aí, dos ramos, né, do pietismo. E o Brasil é basicamente evangelizado, a grosso modo, né, assim, na sua maioria, foram evangelizados por gente que se inspirou no movimento pietista. Então me parece que o pietismo, essa ênfase do pietismo religioso, ele acaba compondo muito da forma como a galera hoje pensa a espiritualidade cristã, pensa vida cristã. E aí eu acho que o ponto chave, quem já falava muito sobre isso também era Nancy Pearcey no livro dela Verdade Absoluta, ela também faz essa genealogia aí, né? Como que o pietismo de alguma maneira fez com que cristãos considerassem a experiência e a vivência cristã uma experiência meramente individualista, sem implicações públicas, né? E havia essa noção de que, não, se eu evangelizar indivíduos transformados vão produzir sociedades transformadas. Bom, historicamente a gente tem visto que não é bem assim, né? Se você quer produzir algum tipo de transformação comunitária, social, relevante, não basta apenas você cativar corações ao evangelho, né? As pessoas precisam ser discipuladas da vida cristã que vai para além da verdade pessoal, né? Mas enfim. Uma coisa que ele coloca no capítulo e que ele nota, inclusive de outros autores, de conversas com outros ministros e tal, é que realmente, se você tem uma palavra que está preocupada apenas em transformar a igreja numa pregadora de um suposto evangelho puro, sem diálogo com a cultura, esse evangelho vai se tornar incompreensível, né, para as gerações futuras, né, e também infrutífero de certa forma, né, porque além das pessoas não poderem compreender mais, porque não tem diálogo nenhum com a cultura que está ali, ele também não produz frutos de justiça, né, perde-se completamente as referências para a comunicação do evangelho e perde também os efeitos do evangelho, mesmo em crentes transformados, né, nessa sociedade, assim, né, então vai se percebendo com o tempo que não dá para abrir mão totalmente dessa interação direta, né, dessa reflexão direta com as questões públicas da sociedade, né, culturais da sociedade. É necessário que haja também uma teologia sobre isso, que haja uma pregação com essas ênfases e tal, que a postura pietista não dava conta de uma sociedade, especialmente de uma sociedade tão transformada do século XX, né, tão cheia de movimentos e tal, né? Existe uma reflexão a partir dessa questão, ainda na primeira metade do século XX, que vai tentar fazer uma reabordagem dessa questão do vínculo da igreja com a cultura. Então você vai ter lá, ele cita o livrinho do Carl Henry, né, o The Uneasy Conscience of Modern Fundamentalism, que foi um texto muito provocante, muito importante, né, dentro do evangelicalismo tradicional dos Estados Unidos, né? Aí a gente pode usar a palavra fundamentalista sem a carga pejorativa que ela tem recentemente, né? Porque estamos falando do Carl Henry, né? Então tem essa questão. E um dos discípulos do Henry vai ser o próprio Schaeffer, né? E aí o Schaeffer é tudo isso aí que o Igor já falou, né? Essa reflexão, o fato dele ter a voz dele ser uma voz que dialoga não só com a cultura, mas que também tinha relevância. Não é só assim um cara que fica falando de cultura pop, vamos dizer assim, né? Não era só um cara pra ter relevância. Ele não era um podcaster de ovelhas elétricas, ele era um cara que as pessoas queriam saber o que ele tinha pra falar, né? E aí surge essa forma de abordar a cultura. O Schaeffer, na própria biografia dele, é muito interessante nesse aspecto, né? Ele tem pelo menos 2 movimentos bem marcados nisso, né, Igor? De caminhada aí, né? Ele começa a propor essa forma
também de refletir, né? Que não era nova, que já vinha lá desde a reflexão do que ficou chamado como neocalvinismo nos Estados Unidos, né? Mas desde lá dos holandeses, né? Do Kuyper e daquela turma que vai falar das esferas de soberania e tal. E a partir disso, no final do século XIX, né? E que vai falar sobre essa importância de ter essa característica cristã em tudo, né? Coisa que a gente já falou bastante aqui também em outros capítulos, né? Como o cristianismo, o evangelho tá tocando todas as coisas, né? Porque ele é complexo nessa... Não, e é muito legal, né, o Cacau pensar, por exemplo, que quando ele descreve aqui que o Schaeffer, né, tipo, o cara tava lá, tipo, discutindo o cristianismo com letras de Led Zeppelin, analisando a arte do Jackson Pollock, né, na época que os alunos das faculdades cristãs eram proibidos de assistir até mesmo filmes da Disney. Então, tipo assim, cara, velho, a gente teve isso aqui, velho, ainda tem esse em algum segmento, mas a gente teve isso muito forte aqui no Brasil, na década de 90. Pô, mano. Josué Herion, velho. Josué Herion, que manda queimar tudo. Por isso que eu falei, cara, a gente passou por esse momento aí. Cara, ele cita aqui o Kuyper, cita o James Sire mais à frente. Antes ele citou o Mark Knoll, aquele livro dele em inglês, né? O Escândalo da Mente Evangélica, né? The Scandal of Evangelical Mind. Que ele fala que o escândalo da mente evangélica é que sequer há uma mentalidade evangélica, né? Há pouco então, de uma mentalidade evangélica, né? Há pouco de uma mentalidade. Então, assim, esse é o grande escândalo, né, velho? Tipo assim, cara, você sabe que recentemente estava vendo um artigo naquele First Things, né? Aquele portal católico evangélico conservador americano, mas é assim, digamos que é o que tem de melhor de produção intelectual desse segmento, né? E aí alguém comentou isso lá, assim, diz no artigo, que os votos nos Estados Unidos são evangélicos, assim, no conservadorismo, né? Os votos são evangélicos, mas o intelecto é católico. E isso é assustador, né? Porque, tipo assim, o movimento evangélico ficou tanto tempo num cativeiro cultural, a Nancy Pearcey fala, até o subtítulo do Verdade Absoluta é isso, né? É que o cristianismo, libertando o cristianismo do seu cativeiro cultural, o movimento evangélico, né? Porque o movimento evangélico ficou tanto tempo no seu cativeiro cultural que católicos começaram a se preocupar com questões públicas, né? Pelo menos no nível teológico, no nível popular é uma outra conversa, mas e acabou formando nos Estados Unidos, contexto americano, lembram que eles são minoria nos Estados Unidos, vamos dizer assim, o intelecto conservador cristão americano é basicamente católico, velho. E aí o movimento evangélico vai saindo ainda dos escombros lá do fundamentalismo, desse cristianismo cultural, né? Que exercia influência em todas as esferas, mas tentando viver cristianismo de uma forma mais bem cultura, né? Nós somos cristãos culturais, assim. Ser americano e ser cristão era quase uma coisa só, né? E agora não, de repente você tem a necessidade de um movimento e fala assim, beleza, vamos aceitar que a gente está dentro de um mundo que está rejeitando o cristianismo e que a galera não quer saber disso e que essa linguagem já não faz mais sentido para o pessoal. Então como é que você vai traduzir velhas e importantes verdades cristãs em uma linguagem pública, né? E trazer isso para a esfera pública, e não apenas em linguagem pública, que é o ponto do Keller aqui, que ele traz o Kuyper e traz o James Davison Hunter, que ele citou no boxezinho aí da parte anterior, né? Que é um cara feríssimo. Esse livro dele, To Change the World, é um livro muito legal. Foi publicado pela Oxford Press, né? E o cara, assim, velho, a pegada dele é o seguinte, é que se um cristão ocupa, por exemplo, uma instituição de relevância cultural simples, né? Por exemplo, sei lá, você se formou numa universidade pequena, local, etc. Você vai ter uma influência local. Mas ele está falando do desafio de cristãos ocuparem, por exemplo, instituições de relevância pública, né? E ele não está falando que isso é todo cristão que tem que fazer isso, mas ele está falando que o cristão, se quiser causar um impacto cultural positivo, ele tem que superar o triunfalismo de achar que feliz a nação cujo Deus é o Senhor, né? Lembrando que esse versículo é bíblico, mas a aplicação dele nem sempre é, né? E por outro lado, como que o cristão entraria nas esferas públicas sem esse tom triunfalista? Ele cita como exemplo, o James Davison Hunter, ele cita o exemplo dos judeus nos Estados Unidos. Eu achei super legal isso, assim, que ele fala que a comunidade judaica nunca teve pretensão de dominar nada, de controlar nada, mas os judeus, eles vão simplesmente por causa do envolvimento que eles têm com a cultura, pela riqueza cultural que eles vão herdando de geração em geração. Quando você vê o cinema americano, é basicamente de judeus, né? E muito por quê? Porque o cara se manteve leal ali, ele quer ser bom naquilo que ele faz, né? Então, e vai embora. E o cristão deveria fazer a mesma coisa, sem desintegrar naturalmente a fé do que ele faz publicamente, porque senão ele já se secularizou, né? Igual eu falo muito para professores cristãos, e eu sempre digo para eles assim, ó, não basta a gente ser
um educador cristão, a gente precisa ser um cristão educador, né? Então a gente precisa ter um modo de educar, tem que ser um modo cristão de educar. Não pode ser simplesmente, não, eu vou dar aula como qualquer professor do universo e sou cristão porque eu oro e vou na igreja domingo. Não, isso aí é secularização. Então você tem que manter integrado a sua fé com a sua postura pública, né? Nesses espaços que você vai ocupando aí. Muito bom. Até a ABC2 tem um episódio sobre vocação intelectual, ficou muito legal. Marcelinho até cita esse livro que você acabou de falar aí. E me parece que dentro do BTcast ABC2 a gente vai falar vai ter um episódio sobre capital moral, tá? Que também vai nessa pegada aí. É o Royal Kuiper, né? Que tá aí no Brasil, vai chegar no Brasil, né? Cara fera. Legal, muito bom. Nessa questão do cativeiro cultural, eu acho que tem um fenômeno no Brasil um pouquinho diferente em termos históricos, mas com o mesmo resultado, né? Quando o protestantismo chega no Brasil com essa ênfase missionária, né, e não mais com a ênfase migratória ou ênfase de invasão lá, né, do século XVI, mas com a ênfase missionária mesmo, ele chega numa cultura cristianizada, mas católica, né? Toda ela construída de forma católica. E o cristianismo e o cristianismo protestante, né, chega no Brasil e se marca muito com o anticatolicismo, né? Por causa da distinção necessária, inclusive, naquele momento, em termos de identidade mesmo, né? Mas muitos desses missionários chegam no Brasil com a recomendação de pegar leve na questão da cultura, inclusive, né? Quando o Brasil só abole a escravidão no final do século XIX, e muitos dos missionários, que vinham para o Brasil, já vinham de uma realidade que não tinha mais escravidão, né? Alguns do sul dos Estados Unidos vieram, né? Porque acabou a escravidão lá, inclusive, né? Mas outros, o próprio Simonton era abolicionista e chega no Brasil e ele tem o missionário presbiteriano, né? Chega com a recomendação de não se meter muito nessa questão, né? De não sair fazendo muita transformação nesse aspecto aí. Eu não sei se isso é só explicável historicamente ou se tem alguma coisa na prática evangélica, na prática protestante, que puxa um pouco para essa visão, sabe? Não somos desse mundo, somos de outro lugar. Porque acabou que a mesma coisa vai se formando no Brasil, né? Não sei se é exatamente da mesma forma, mas a penetração dos evangélicos na cultura ficou uma questão de gueto mesmo, né? Só mais recentemente isso tem sido transformado, eu acho. Não sei se eu tô correto na minha visão aí, mas eu acho Legal. Que, sei lá, não sei porque que eu falei tudo isso. Também faz sentido pra caramba, Cacau. Entendeu? Porque assim, por exemplo, a questão do voto, vamos pegar, né, já que foi dito a questão do voto lá, né, o voto lá é evangélico, aqui o voto tem sido cada vez mais evangélico também, né, mas isso bem recente, né, não era Sim. antes da Nova República não era uma força política muito importante os protestantes, né, mas na Nova República já surge, né, até com representantes na Constituinte, né, e tudo mais. Mas mesmo com essa origem diferente, o resultado acaba sendo parecido, né, fica também dentro de um gueto, né? Pelo menos na década de 90, encontrar um evangélico era tipo assim, encontrar alguém da sua sociedade secreta. Era esse negócio assim, esse cara é irmão, esse cara... Uma coisa que acaba acontecendo, por um lado é importante essa reflexão toda, né, a respeito da cultura e tal, que surge, e esse movimento muito interessante, muito diverso, muito rico, com Schaeffer e antes com Carl Henry e com Schaeffer e todos os que vão juntos aí, mas acontece também, a partir da década de 70 e 80, com o crescimento das correntes até do conservadorismo político, né, alinhados aí num movimento mais, que hoje a gente pode chamar de direita, mas que era muito junto do Partido Republicano, né, você tem essa associação que se forma nessa época entre um cristianismo ortodoxo, vamos dizer assim, né, conservador, e uma política com as pautas conservadoras de moralidade, mas também com uma visão de direita em termos de redução do Estado, né, diminuição de impostos e tal, que é a direita evangélica, né, nos Estados Unidos, que é o que ele fala aqui na página 223. E aí ele vai falar sobre os cristãos que vão caminhando para esse lado e vai se formando essa visão de que o cristão mesmo deveria ir também para um pensamento de diminuição do Estado e tal. É interessante que ele diz que aquela caminhada que começa na Holanda lá, com Kuyper e tal, não era necessariamente
de uma visão de diminuição do Estado, pelo contrário, né? Era de um Estado não tem nada a ver, promotor de justiça, né? A gente fala que é o Estado suficiente. A visão do Kuyper é Estado suficiente. A gente vê isso na palestra dele lá, o Cristianismo e Social Questions, né? O Cristianismo e Problemas Sociais. Que inclusive ele vai falar disso. Ele fala assim, a questão não é Estado grande ou pequeno, é Estado suficiente. O Estado suficiente é o quê? Não sabe. A gente tem que manter essa discussão sempre em aberto. Qual é a fronteira do Estado? Porque se você define qual é o tamanho do Estado, você vai cometer injustiças, cara. Então, o Estado tem que ter um tamanho dinâmico. Né, por isso que ele chamava de Estado suficiente. A gente usa essa linguagem na tradição neocalvinista. O Kuyper nunca usou essa expressão. Mas a gente percebe na leitura que a gente faz do Kuyper que ele não tem uma preocupação de botar limites estanques para o Estado. O Estado ele vai operando de forma dinâmica e você sabe o tamanho dele quando você mantém a integridade das outras esferas da sociedade. Então, por exemplo, se família, você preserva a identidade da família, preserva a identidade da escola, da autonomia da universidade, né, do teatro, enfim, dos movimentos culturais, se você mantém a integridade dessas esferas, pronto, esse é o tamanho do Estado, entendeu? Esse é o tamanho do Estado. Então, o Estado, ele não pode ser ingerente em nenhuma esfera, né? Ele não pode ser ingerente em nenhuma esfera, e nenhuma esfera pode ser ingerente uma sobre as outras, né? E esse, na verdade, era um modelo de justiça que o Kuyper desenvolvia. O problema da direita americana, que eu percebo aqui nesse momento histórico, é que, olha só que louco, no primeiro momento o cristianismo assumiu uma postura pietista de isolamento das questões públicas, né? No outro momento, quando ela viu que tinha condições de apresentar um posicionamento público, na hora de fazer isso, alguns segmentos dentro desse movimento apresentou quase como uma espécie de solução constantinianista, como a gente diz, né? Quase que uma proposta de recristianização da sociedade americana, né? Eu acho que é aí que a gente tem um problema, porque essas vão ser sempre as tentações, ou o recuo cultural, ou o triunfalismo, né? Tipo, se a gente achar que a gente... Não, se a gente fizer uma sociedade a partir dos princípios cristãos e tal, a gente vai ter a gente vai estabelecer o reino, né? Quase uma coisa assim meio como que eu posso dizer, meio pós-milenista, né? Então, mas tem muita gente, não quero entrar em tretas aí, mas tem, né? Tem gente pegando essa coisa das esferas aí e dando... Não, tem uma corrente aí maluca, eu até falo que é maluca. Não, é os 7 montes, velho. A parada dos 7 montes. A parada dos 7 montes é um discurso super triunfalista, neopentecostal, que foi quase que uma apropriação das esferas de soberania do Kuyper, velho. E fizeram uma aplicação super triunfalista de domínio evangélico das montanhas, negócio de poder, velho. É um projeto de poder, que não tem nada que ver com a visão de mundo do Kuyper, nada a ver. Até porque a noção de soberania não era soberania de ninguém sobre nada, era soberania dessas esferas em si mesmas, assim, elas tinham dignidade própria, até porque a noção de graça comum estava por trás disso, né? Então não era você colocar simplesmente o crente dentro daquela esfera, era o cristão que tem preocupações públicas lutar pela integridade dessas esferas, né? Claro, isso pode envolver a participação do cristão lá? Pode, mas não necessariamente, diretamente. Então, por exemplo, se a gente está aqui, a Vale está aqui explorando minério. De repente a Vale, não, estou trabalhando aqui para iniciativa privada, dando emprego para todo mundo e tal. Cara, romper uma barragem, o impacto disso não é um impacto privado, é um impacto público. Então, o papel da igreja nesse momento era o quê? De alguma maneira se opor a esse tipo de coisa, garantir a justiça, se sensibilizar para que essa justiça fosse assegurada às pessoas, de alguma maneira. A igreja, quando eu falo aqui, não é igreja local, que parte o pão, não. Cristãos que estão em alguma posição de influência, ou que estão dentro de algum partido, ou que estão dentro de algum movimento social, não sei, né? Estão na sociedade civil. É falar assim, cara, tem uma parada muito errada nisso que a Vale tá fazendo. Tá entendendo? Isso não pode acontecer porque isso vai para além da esfera privada, né? Então, é bem nesse sentido, não é no sentido de você, agora o cristão tem que dominar a esfera econômica e impor um modelo econômico cristão para que a sociedade se torne... Não é isso. Isso são coisas bem distintas. Mas essa confusão, ela é um risco. E vai ser sempre um risco quando a gente for discutir as fronteiras entre a vida pessoal, da devoção pessoal do cristão e a dimensão pública do cristianismo, para evitar secularismo. Porque, lembrando, todas as duas posturas são super arriscadas em termos da secularização. Porque muita gente pode dizer assim, não, é mais seguro para o cristão manter sua piedade pessoal, por exemplo, a teologia dos 2 reinos, né, que é inclusive o Keller vai tratar mais profundamente para frente, mas ele já põe um box aí na página 224. Inclusive a gente tem nomes que a gente curte pra caramba, eu pelo menos curto pra caramba, né, o Michael Horton, por exemplo. É um dos calvinistas que eu gosto. Exatamente, e ele é do modelo dos 2 reinos, né, teve até um artigo fantástico
fantástico do James Smith, acho que uns 4, 5 anos atrás, assim, fazendo uma contraposição ao Michael Horton, a teologia dos dois reinos dele. Foi um negócio muito bem feito, muito polido, né? Mas foi uma crítica muito importante, porque o Smith é um neocalvinista se posicionando contra o modelo dos dois reinos, né? Que é basicamente o quê? É a noção de que existe uma esfera, a esfera da graça comum, que é a esfera chamada secular. Você não precisa criar um modo cristão de operar na esfera comum, porque a graça comum já deu os recursos que você precisa para operar lá. Então você não teria que pegar nada da graça especial, vamos dizer assim, ou da revelação especial e trazer para a esfera pública, né? Porque a esfera pública já tem seus recursos, né? Cara, pro Kuyper, isso não faz sentido nenhum, né? Não faz sentido nenhum por uma razão muito objetiva, assim. É que a esfera da graça comum, ela não está fora do reino de Deus como a graça especial opera na igreja local. Na verdade, a gente tem vários benefícios que estão na esfera pública e da graça comum que foram legados pela igreja a partir da graça especial, né? Quem fala muito sobre isso é o Oliver O'Donovan, né? Quando ele vai falar sobre a origem da democracia ocidental a partir do cristianismo, que ele vai dizer o seguinte: gente, se um dia Jesus não chegasse para os seus 12 discípulos e dissesse para eles: todo o poder me foi dado no céu e na terra, o Ocidente jamais imaginaria uma coisa chamada democracia, em que você descentraliza poder, porque existe um outro poder para além do imperador, para além do rei, para além do senhor. Ninguém imaginava, cara, uma sociedade assim. Se você pega a República Grega lá dos filósofos, era uma aristocracia, não era uma democracia como a gente conhece hoje, em que a galera tem poder de voto, participação política, exige prestação de contas de quem tá no poder, né? Entendeu? Então, tipo assim, a gente já vive num cenário, mesmo secularizado, mas a gente já vive num cenário cultural que tem profunda influência do cristianismo, e não é só graça comum, não. Nesse caso, foi uma influência de uma revelação especial. Jesus se revelou como Senhor. Ao se revelar como Senhor, cara, a cultura e a sociedade começa a questionar se esses reis, esses imperadores tinham realmente poder absoluto. E a gente já tem um germe aí do que a gente chama hoje de democracia, né? Veja como que isso é importante, cara. Essa questão dessa ascensão da direita religiosa, né? Eu falei direita evangélica, mas na verdade eles chamam de direita religiosa, né? Nos Estados Unidos, e que acaba ficando muito forte nos dias de hoje também, não significa, gente, que a gente tá aqui dizendo que tudo que foi feito aí pelo Partido Republicano, pela direita, foi tudo ruim, ou tudo... Não tem nada a ver, né? O Keller nem coloca essa questão aí, né? É só como alguns desses líderes até, e teólogos da época e tal, não identificaram muito essas distinções, né? Pelo menos é como eu penso, assim. Eu não vou dizer nunca que um liberal cristão tá traindo o evangelho por ser liberal e cristão. Como também não vou achar que um social-democrata cristão tá traindo o evangelho por ser social-democrata, de maneira nenhuma, né? Mas o problema é achar que uma coisa ou outra representam o que deve ser um cristão, né? Que aconteceu, acabou acontecendo, assim, essa associação direta, né? O Keller navega bem entre essa polarização, né? Ele sempre deixa claro que ele é um evangélico, né? De teologia conservadora, que tem todos os preceitos sobre a veracidade das escrituras e tudo mais, né? Até com um certo dano pessoal, né? Porque ele foi, por exemplo, ele ia dar uma palestra e receber um prêmio na Universidade de Nova York, não pôde fazer isso, né? Pôde dar palestra, mas não pôde receber o prêmio, né? Por conta dessas suas visões sobre a questão, sobre questões morais, né? Mas ele também deixa bem claro que não dá pra você simplesmente subscrever um partido como sendo um representante cristão e nada disso, né? Como uma questão muito mais complexa. Tem um texto dele interessante sobre isso, né? Como os evangélicos se situam se encaixam, né? Como os evangélicos se encaixam, como os cristãos se encaixam no sistema bipartidário. Eles não se encaixam. O título é esse, né? Mas não é só esse movimento também de direita religiosa que surge nessa época. Surge também um movimento que o Keller chama de igrejas voltadas para pessoas em busca de espiritualidade. Então, é uma igreja que tenta alcançar essas pessoas que estão em busca de alguma coisa. Ela não é extremamente sectária, pelo contrário, ela é bem abrangente, ela tenta alcançar essas pessoas e tal, e tenta, e usa disso, e usa para isso técnicas de comunicação muito modernas, uma forma de conduzir a igreja voltada para esses, né, que estão buscando espiritualidade, que podem se encontrar na fé cristã e tal, e ele cita como origem disso a igreja de Willow Creek, né, lá na região de Chicago, com o Bill Hybels, né, e basicamente esses seriam os dois fundamentos mais contemporâneos, as duas reações àquela transformação cultural da década de 60, que é a direita religiosa e essas igrejas voltadas para pessoas em busca de espiritualidade. A isso há uma outra resposta,
que é a igreja emergente, né? A igreja emergente surge em resposta a isso tudo, né? Que aí já é uma coisa bem mais recente, né? E aí o Igor vai falar sobre isso, que ele tava esperando nesse momento. É tudo um pretexto. Eu tô brincando. Mas vamos lá. Então, cara, eu acho que o movimento emergente, assim, eu não sei como é que foi pra vocês esse contato com o movimento emergente. Eu tive um contato não direto, mas de conhecer amigos envolvidos, né, colegas que se conectaram com o movimento emergente. Lembrando que o movimento emergente, como o próprio nome sugere, né, dá a noção de emergência, que em meio a vários movimentos, alguns reativos, outros, né, de abertura muito generosa a questões culturais, emerge um movimento no meio, daí a ideia de igreja emergente, né, que tinha uma preocupação muito forte com a relevância do cristianismo na atual conjuntura cultural, principalmente numa cultura em que o cristianismo cultural já tinha, de certa forma, perdido sua força e, ao mesmo tempo, existe uma onda de secularização muito bruta, né, muito rigorosa. Cara, nesse cenário surge uma proposta de igreja que tinha alta capacidade de conexão com a cultura, né? Só que a questão é que o movimento emergente, isso sempre foi um problema, inclusive, o Keller cita isso aí na página 225, né? Que ele fala que, no entanto, o movimento emergente não chegou num acordo sobre qual seja o modelo ideal para se relacionar com a cultura. Isso é curioso, porque a gente percebe essa diversidade mesmo. Cada igreja emergente foi para uma tendência. Pouca gente sabe, ou, sei lá, talvez a geração mais nova não saiba, mas, por exemplo, a gente tem o exemplo do Mark Driscoll. O Mark Driscoll, durante muito tempo, para quem não se lembra, o Mark Driscoll foi pastor da Mars Hill Church, né, lá em Seattle, num ambiente extremamente secular, como eu falei, 80% da população não era evangélica, e ele veio do movimento emergente e reencontrou o evangelho a partir da tradição reformada na época, né, e plantou uma igreja, e o que é curioso é que ele mantinha um zelo doutrinário, uma paixão pela doutrina evangélica, etc., muito forte, muito centrado em Cristo, no evangelho, mas a estética, a liturgia, a linguagem, a clareza era muito herdada da proposta emergente de igreja, né? Então, ela era muito mais emergente, digamos, na estética, não tanto no conteúdo, né? Por exemplo, eles tinham coisas super conservadoras em termos doutrinários, ceia todo domingo, programas para uma pessoa se tornar membro, tinha que passar por um rigoroso programa catequético, né? Pregação expositiva. Pregação expositiva, exatamente. Então, são características que não são nada emergentes nesse sentido, né? Mas a estética, o design, as músicas, ele inclusive refez várias músicas tradicionais cristãs do cantor cristão em estilos mais indie, mais, né, enfim. E aí você de repente tem um cenário que dialoga, você tem ali uma forma de se apresentar, esteticamente a igreja tinha uma cara, mas o conteúdo era um conteúdo muito rigorosamente firmado na ortodoxia evangélica, né? Mas você tem do outro lado, por exemplo, caras como McLaren, né, velho, que a gente sabe que escreveu o livro Ortodoxia Generosa, que é um livro que o título já é meio provocativo, né, de uma ortodoxia que é culturalmente generosa, né, você ressignifica algumas questões culturais e tal. E o último escândalo do McLaren, né, do Brian McLaren, foi o casamento que ele fez do próprio filho, casamento gay, né, do próprio filho. E aí, poxa, que difícil. E na verdade existem algumas tendências do movimento emergente de aproximação com o liberalismo teológico, né. A gente tem o exemplo do Rob Bell, né, que escreveu o Love Wins, né, que deu muito o que falar, porque era basicamente um livro de teologia universalista. Então tudo isso mostra que existem tentações na hora da gente fazer um esforço nessa direção. Mas, cara, a gente tem que deixar claro, o fato de haver tentações, isso não pode ser uma justificativa para uma preguiça por parte da igreja, porque se ela for preguiçosa na questão cultural, ela vai se secularizar, cara. Ela vai se tornar uma igreja mirrada, né, que não consegue mais claramente dizer o evangelho para a sua geração. Então ela tende a ser uma igreja mirrada, com pouca vitalidade, pouca relevância nesse sentido. Muita gente fala assim, cara, mas o evangelho é relevante. Eu concordo que o evangelho é relevante. Só que é ingenuidade achar que a gente prega o evangelho sem algum tipo de comprometimento cultural. E geralmente é um comprometimento cultural com tradições do século XVII, século XVIII, não necessariamente com o evangelho. A gente precisa entender que o modo... Não é? Isso exatamente é claro, né, Cacau? Isso às vezes não é muito claro, a gente deixar isso claro. Porque, cara, o evangelho, a gente não pode mexer em questões relacionadas à ressurreição de Jesus, o nascimento virginal, a historicidade de Cristo, né, a suficiência da morte expiatória dele, a graça, a justiça,
justificação. São temas que a gente não pode abrir mão. Agora, você querer comunicar isso, como você comunicava isso, para um contexto racionalista do século XVII, século XVIII, em que as exigências eram racionais, é uma coisa. Agora, você querer usar essa linguagem para um mundo contemporâneo, pós-moderno, pós-romântico e etc., né, é realmente falar um outro idioma. É falar um outro idioma. Existe uma questão da Emergente, inclusive é uma coisa que eu tenho refletido. Eu tive também alguns amigos que ingressaram por essa via e alguns que foram bem abraçando a teologia do Brian McLaren mesmo, do Rob Bell e tal, que era muito interessante porque nos Estados Unidos era bem típico que um movimento emergente tenha surgido em resposta a isso que a gente costumou chamar pejorativamente, acho que até injustamente um pouco, é que a gente começou a chamar da ideologia empresarial dentro da igreja, né? Eu não acho que seja só isso que explica certos fenômenos de crescimento de igreja nos Estados Unidos, mas ficou com essa pecha, né? De ser uma coisa mais empresarial, com uma comunicação, departamentos e tal, coisas do tipo. E lá, o movimento emergente, ele surge muito em resposta a isso, porque ele era mais relacional, né, tentava ser, principalmente essa linha do Brian McLaren, né, da igreja do outro lado, nessas coisas, que falava que as coisas tinham que ser mais orgânicas, né, com muito do fundamento teórico até do Frank Viola, né, aquela visão, né, menos, vamos dizer assim... Exato, institucionalizada. Fechada, né, menos institucionalizada. Uma superação da tradição, uma superação da tradição. Uma superação da instituição, nem tanto da tradição, porque o argumento do Frank Viola, inclusive, seria voltar a uma tradição pura, né, que seria a ideia... Nossa, eu tenho muitos problemas eu tenho problemas com o livro dele pra caramba. Mas... Não, aí vocês têm que ler Jesus, cara, do Michael Frost e do Alan Hirsch. Esses caras têm uma pegada legal, só que eles não abandonam muita coisa, assim, sabe? A visão dessa organicidade, ela não é ruim, porque de fato, tem algumas coisas que pareciam muito estéticas, sabe? Muito cosméticas até, né? Exato. Você dá uma cara pra igreja que pouco tinha a ver com vida, né? Então a reação, ela é justificada. Mas no Brasil, a gente estava lidando com outro problema nessa época, que era a questão do neopentecostalismo. Então eu vi alguns desses fenômenos de igrejas emergentes surgindo no Brasil, que saíam de igrejas históricas e tentavam se opor ao neopentecostalismo. Mas não fazia sentido, porque as igrejas históricas já se opunham ao neopentecostalismo. Então muitos que aderiam a esses movimentos depois voltavam, pelo menos no círculo que eu conheço, tá? Dentro dos meus amigos que eu conheci que fizeram esse caminho. Voltavam para as igrejas históricas, porque se é para se opor ao neopentecostalismo, as nossas igrejas já faziam isso, né? Porque esse movimento, tanto do Bill Hybels quanto do Rick Warren, esses movimentos assim, eles chegaram no Brasil com muita influência, mas não foram adotados plenamente por todas as igrejas como um modelão, assim, né? Muitas foram reflexões, partiram de reflexões deles, tal, e não foi forte o suficiente para gerar essa reação que gerou nos Estados Unidos, né? Então acho que no Brasil não teve muito sucesso, tirando alguns lugares e alguns movimentos, a questão emergente, exatamente, assim, não prosperou tanto. Cara, até lá Unidos, também, né? Até lá emergiu, né? Emergiu. Nos Estados Unidos não vingou. Cara, porque foi bem na época do movimento emergente, surgiu também os New Calvinists, né? Que tem que ser diferenciado do Neo Calvinismo. New Calvinismo. Então, assim, foi meio que Young Restless. Isso. Exatamente. Do Young Restless. E aí, velho, então essa galera surgiu e foi bem assim, Mark Driscoll, Piper, né, cara? Você de repente tem pregadores assim, né? O Paul Washer, a gente tem aí o exemplo do Paul Washer também, que de alguma maneira teve um impacto muito importante nesse sentido. Mas, cara, o que é legal é que, assim, mais pra frente, o Keller vai falar muito sobre essa relação, mais pra frente um pouquinho aí. Ele vai falar, eu acho super legal quando ele fala sobre igreja organização, desculpa. Igreja organismo e igreja organização. Isso. Não fala muito disso, porque a gente vai ter... Eu quero dedicar uma boa parte. É muito legal essa parte dele aí. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Gente, é isso. Pincelamos, ampliamos um pouquinho este capítulo 15. Ó, se prepare, e inclusive eu falo isso pra mim também. Se prepare que o capítulo 16 vai 2 horas de programa frouxo, hein? Ou 2 programas no capítulo 16. Vai ter coisa arada no capítulo 16, mano. Coisa pra caramba. Vai ter coisa pra caramba. Então, se preparem que o capítulo 16 vai ser massa. Esse também, obviamente, vai dizendo que vai ser punkzeira, então se prepare e leia com atenção o capítulo 16. Não, vai ser massa pra mim porque eu vou ler, né? Gente, é isso. Vamos ficando por aqui, mais um episódio do BTcast Plus, e não esqueça
de ensinar alguém a ouvir BTcast. Líderes, pastores, professores precisam ouvir este conteúdo, tá bom? Valeu, Cacau, obrigado pela tua presença aqui. Beijo pra todo mundo. Igor, tamo junto. Galera, foi um prazer enorme, hein? Beijo pra vocês. Valeu. Beijão, tchau, tchau, galera. Este podcast foi editado por Tuller Bibotalk Produções.